celulares em Londres, agora, aumentou em 14% a nota dos alunos. 14% a mais. Claro que aluno meu de ensino médio não encosta em celular, né? Não encosta em celular. A não ser que ele seja muito bom na corrupção. Porque se eu pegar o bicho, já era, vaza na hora, né? Professor, por que com a gente tu não é assim? Tu ama menos a gente do que os outros? Quase isso, porque eu estou menos tempo contigo, então eu não tenho a liberdade de olhar para ti e falar, vaza! Por amor, por tu estar imaturo e não conseguir não usar essa bosta, esse aparelho, que é um tipo de Deus que tem na tua mão, bem usado, mas não para ficar olhando piadinha na internet, risado o dia todo. Isso vai fritar o teu cérebro, vai deixar uma ameba, vai deixar um zumbi. Então fica ligado, meu querido. Essa proibição está para chegar no Brasil todo. Aí mesmo que tu queira, mesmo que tudo bem, não importa no celular, não vai mais poder. Certo? Por enquanto tu ainda pode exercer a tua maturidade, mostrar quem tu é. Mostrar se tu é uma pessoa humilde e madura, e mesmo revendo a matéria pela trilionésima vez, ter a humildade de saber que tu pode errar. Eu erro matéria que eu sei. Dou uma distraidinha, solto um punzinho e arromo. Então vocês fiquem ligados. A estatística mostra que é equivalente a 1 hora a mais de aula por semana o não uso do celular durante a sala de aula. Isso eu já acho uma grande furada essa comparação, é muito mais do que 1 hora por semana. Porque o cara que está olhando o celular toda hora na aula, ele não está na aula. Ele não está prestando atenção, ele está rasgando o dinheiro do pai. Se tu é macho, tu mostra pro teu pai. Se tu é mulher, tu mostra pro teu pai esse vídeo. Quando ele cair na internet daqui a um mês. Então fica ligado, meu querido. Certo? Não te esqueça do desprezo que eu sinto pelo aluno que usa esse celular na sala de aula. Só não demonstrei isso ainda porque eu ainda não tenho intimidade contigo. Ai, que alívio! Eu dava horas para te falar isso. Eu posso surtar a qualquer momento, tá? Eu posso surtar a qualquer momento e te ver mexendo no celular e te esculhambar e te mandar embora. Não esquece, tá no contrato. Show. Questão 13. Agora tem morrer. Pode deixar, deixa de castigo. Uma pequena... Ai, meu Deus. Tá ali. Página 3, 102. Vai rápido. Achou? Uma pequena quantidade... Essa questão é boa, hein? Fica à vontade, meu querido. Recadinho? Não. Uma pequena quantidade de um gás ideal é mantida hermeticamente fechada dentro de um cilindro rígido dotado de um êmbolo. Olha, o gás vai sofrer transformação. Tipo botão. Puxando-se rapidamente o êmbolo, verifica-se uma diminuição na temperatura do gás. Em relação à transformação sofrida por esse gás, é verdadeiro afirmar que, deixa eu ver se eu entendi, tinha o gás aprisionado, aí o cara chegou e puxou o êmbolo rapidamente para cima. Quando ele fez isso, ele me garantiu que a temperatura do gás diminuiu. Era uma temperatura T1, agora é uma temperatura T2. E ele garantiu que T1 é maior que T2. O volume aumentou num processo isobárico. Não, peraí. O volume aumentou, a temperatura diminuiu, a pressão tem que cair. Me prova, professor, mas é com prazer. P vezes V sobre T antes é P vezes V sobre T depois. O volume V2 é maior que o volume V1, esse número aqui aumentou. A temperatura caiu. Quando o número de cima aumenta, o resultado da direita aumenta. Quando o número de baixo diminui, o resultado da direita aumenta. Para que o resultado antes seja igual ao resultado anterior, só se a pressão diminuir. Então, a letra A é um absurdo. Isobárica, não. Letra B. A pressão diminui num processo isovolumétrico. É como isovolumétrico? O cara disse que ele puxou o êmbolo para cima. Claro que o volume aumentou. Letra C. O volume aumentou num processo isotérmico. Mas como isotérmico se ele garantiu que houve redução da temperatura? O volume aumentou proporcionalmente mais do que a pressão diminuiu? Ou a pressão diminuiu proporcionalmente mais do que o volume aumentou? Show, hein? Bonita, a dúvida tem que ficar ali mesmo. Peraí. O volume aumentando, aumenta o resultado, não é isso?
iria na mesma proporção. Mas como o volume aumentou e a temperatura diminuiu, a pressão vai ter que diminuir para compensar o aumento do volume e vai ter que diminuir para compensar a redução da temperatura. Então eu posso afirmar que a pressão cai mais do que o volume aumenta, porque a queda de pressão tem que compensar a redução da temperatura também. Então a pressão diminuiu proporcionalmente mais do que o volume aumentou. Ah, que questãozinha bonita, a análise do entender. Então a questão que pediu é bem honesta, bem legal. Uma questão que pode confundir, ainda mais que não tem número, né? Essas questões sem número deixam a gente perturbado. Boa. Professor, Fala, querido. pode fazer uma da lista ou não? Claro, cara, fica à vontade. Fico todo bobo quando me pedem exercício. Show, 94. Vamos para a lista. Lista 7, página 13. Fazendo 94 e a gente volta a ver a matéria aí. Lista 7, página 13, exercício 94. Amigo meu que foi passar um tempo na Austrália agora, aí ele dá aula de inglês, né? Aí ele perguntou para os guris lá, né? Ele ficou numa casa lá com 2 gurizão, e ele perguntou para eles, como é que é a história do celular aqui na sala de aula? Aí os guris, como assim? Vocês usam o celular na sala de aula? Eles, não. Ou a professora não deixa? Aí ele, não é que a professora não deixa, a gente não usa, né? A gente seria idiota se a gente usasse o celular na sala de aula. Os guris falaram assim, né? Ele ficou tão envergonhado que os guris perguntaram, por que no Brasil eles usam? Aí ele, não, no Brasil também não. E, sabe, saiu pela tangente de vergonha que ele sentiu da maneira como os guris reagiram. Os guris nem entenderam a pergunta. Ele disse, mas só um retardado usa o celular na sala de aula. Né? Que vem viagem, cara. Loucura! Claro que você não faria, não. Ó, 94. Lista 7, página 13. Vocês vão ter filho um dia, vocês sabem, né? Não, estou te falando isso, cara, porque tem coisas que teus pais ou permitiram que acontecesse contigo, ou a própria instituição permitiu, e que se eu fosse tu, quando for pai, não permitiria que acontecesse. Certo? Então pensa nisso, cara. Vai ter que ter uma postura foda quando for pai. E imagina como dói o não, cara, pro filho. Vou apontar pro teu filhinho pequenininho, tá? Não! Não pode ser não, filhinho. Não. Às vezes tem que ser não, porque senão ele não vai. Né? Então é uma coisa que dói, cara. Quando tem filho, dói pra caralho. Mas eu falo todo dia. Um carro, gente, deixa eu organizadinho. Um carro de peso P1 está sobre uma plataforma que se comunica por meio de um líquido incompressível a uma balança de mola. Antes da presença do carro na plataforma, a balança indicava um peso P0. A área da plataforma vale A1 e a área de contato do líquido com a balança vale A2. A indicação da balança, P2, com o carro presente é dada por... Pô, que legal! Então tu vê, tinha um êmbolo onde o carro estava apoiado, um êmbolo móvel, aí tinha um líquido incompressível preenchendo esse êmbolo, e lá embaixo esse líquido encostava então, esse líquidozinho incompressível encostava numa balança. Aqui está a balança. Antes de o carro estar lá em cima, a balança lia um valor P0. Aí depois eu fui lá e coloquei um carro ali em cima, um carro de peso P1. Esse carro tem um peso P1, ele quer saber qual vai ser a nova leitura da balança. Para me ajudar nessa análise, ele me disse que a área de cima valia A1 e a área de baixo vale A2. Peraí. Quando esse carro é apoiado sobre uma área, ele gera uma pressão, né? Que pressão que ele vai gerar? É força sobre área. E essa pressão atuando em cima do líquido faz com que todo o resto do líquido sofra esse aumento de pressão, né? Quer dizer que a pressão lá embaixo vai aumentar desse valor. O fato de a pressão nessa área 2 aumentar desse valor vai fazer com que uma força apareça nesse êmbolo. Como pressão é força sobre área, a pressão aumentou deste valor, peso do carro sobre a área onde ele foi colocado. A força
força extra que vai atuar na balança vai depender da área dessa balança. Da área de contato do líquido com a balança. Está dividindo, passa peso do carro vezes área 2 sobre área 1. Esta é a força extra que vai surgir sobre a balança. A balança está valendo quanto? P0 mais a nova força. E a nova força eu chamei de F. Essa nova força pode ser expressa por peso do carro vezes área 2 sobre área 1. Esse é o novo resultado que a balança tem que fornecer. Então, é P0 mais P1 vezes área 2 sobre área 1. Letra C. Sempre conferindo o gabarito, tá, cara? Eu me considero o rei do erro. Então, tu tens que sempre estar conferindo. Alguns erros de gabarito eu vou achar que é erro do gabarito mesmo, né? Algumas alterações de gabarito eu vou considerar, não, eu acho que eu errei mesmo. Vamos verificar meu erro. Show. Vou fazer mais duas, só para a gente poder ter uma aula e meia, pelo menos, aí de matéria. Não que a gente esteja atrasado, pelo contrário, acho que a gente está bem pra caramba no ritmo da matéria, mas só para a gente não ficar com aula de exercício, até porque tem aquele estudo orientado daqui a pouco, né? Onde a gente pode continuar. Página 382, questão 22. Uma questão bacana aí para a gente revisar a termodinâmica. Para responder as questões, considere as informações e afirmativas. O gráfico a seguir mostra 3 isotermas para o gás ideal que se encontram num sistema fechado no qual as diferenças de temperatura entre as isotermas consecutivas são iguais. Ou seja, T3 menos T2 é igual a T2 menos T1. Ele fez um diagrama pressão versus volume, fez 3 isotermas clássicas ali, me garantiu que a diferença de temperatura entre elas é a mesma. E ainda registrou 2 transformações ali, né? Transformação 1, transformação 2, transformação 3, transformação 4. Nesse gráfico são indicados 4 processos termodinâmicos para este gás. 1 e 2 são isobáricos, é verdade, a pressão ficou constante. 3 e 4 são isométricos, volume constante. Com base nas informações disponibilizadas no gráfico, afirma-se. Então ele vai lá e faz 4 afirmações para a gente analisar. Muito boa a questão, hein? 1. No processo 2, a variação da energia interna do gás é maior do que no processo 4. No processo 2 ele sofreu uma variação de temperatura que foi de T1 para T3. E no processo 4 também, né? E a variação da energia interna depende da variação de temperatura. Se os caras sofreram a mesma variação de temperatura, vai ser a mesma variação de energia interna. E ele disse que não, que no processo 2 a variação de energia interna é maior do que no processo 4. Mentira, as variações de temperatura foram as mesmas. Bom. 3, 2. No processo 2 o trabalho realizado é menor do que no processo 3. No processo 2, o trabalho é toda essa área, é um trabalho positivo, porque foi uma expansão. E no processo 3, o trabalho é toda essa área. Qual é a área dessa linha? Qual é a área dessa linha aqui? Linha não tem área, né? Linha é uma coisa infinitamente fina. Euclides inventou essa ideia, né, 2000 anos atrás. Tão louco isso, né? Saber que uma reta não existe. É uma ideia criada pelo ser humano, né? Ah, professor, ali ó, uma reta ó, que separa o azul do branco da parede. Então ali é uma marca que dá uma ideia de reta, né? Reta não tem espessura, né? Linha não tem espessura. É uma ideia humana. Não é algo que exista na prática, assim como ponto e plano, né? São ideias euclidianas nascidas há 2000 anos atrás, que hoje fazem parte da nossa vida. Mas são ideias que não existem na prática. Logo, aquela linha não possui área. Ah, é óbvio, né? Transformação isovolumétrica, isocórica, isométrica não tem trabalho. Esse trabalho foi 0, esse trabalho foi positivo. O trabalho da transformação 2 é maior que o trabalho da transformação 3. Ele disse que era menor. Bobão. 3. No processo 2, a variação de energia interna do gás é maior do que no processo 3. No processo 2, houve uma variação de temperatura maior do que no processo 3, né? E se a variação de temperatura é maior, a variação de energia interna é maior. Tudo bem.
No processo 2, a variação de energia interna do gás é maior do que no processo 3. No processo 2 sofreu maior mudança de temperatura, sofreu maior variação de energia interna. Ok. 4. No processo 4, a variação de energia interna é igual ao calor trocado com o meio. A primeira lei da termodinâmica diz que o calor recebido por um gás, parte se converte em trabalho, parte se converte em variação de energia interna. Qual foi o trabalho realizado no processo 4? 0, obrigado, acabamos de revisar isso. Então eu boto 0 no W e eu percebo que a primeira lei termodinâmica me afirma que todo o calor trocado vai se igualar numericamente à variação de energia interna. A variação de energia interna é igual ao calor trocado com o meio, ok. Toda transformação isocórica, isovolumétrica, isométrica, né? Toda transformação de volume constante, isso vai acontecer. Então 3 e 4, letra C. Ótima pedida, hein? Questãozinha boa para a gente revisar uma série de conceitos termodinâmicos. Show! E tinha alguém se manifestou com uma ideia? Show, obrigado. Vamos! Página 373. Página 373 do livro 2. A questão é a 17. O gráfico a seguir representa uma transformação isométrica. Oba, trabalho igual a 0. De A para B, de 1 mol de oxigênio em função da temperatura absoluta. Ponto A, ponto B. No ponto A a temperatura era 300 Kelvin, no ponto B a temperatura era 400 Kelvin. No ponto A a energia interna era 500 calorias, no ponto B a energia interna 900 calorias, energia interna em calorias. A quantidade de calor absorvida pelo gás durante a transformação em calorias é de... Quantidade de calor é o trabalho mais a variação de energia interna. Como ele disse que era uma transformação isométrica, isocórica, isovolumétrica, eu sei que o trabalho é 0. Portanto, calcular o calor pode ser através da variação de energia interna. O que é a variação de energia interna? É a energia interna final menos a energia interna inicial, né? Isso aqui é a variação, né? Final menos inicial. E o cara foi de A para B, então o final é a energia em B, o inicial é a energia em A. A energia em B, 900 calorias. A energia em A, 500 calorias. Quer dizer que esse acréscimo de 400 calorias na energia interna só pode ter sido oriundo do calor recebido pelo gás. A quantidade de calor absorvida pelo gás é 400 calorias, letra B. Então, mais uma vez, tivemos que nos tocar que quando a transformação ocorre sem variação de volume, o trabalho é 0. Primeira lei da termodinâmica. Show! Muitíssimo obrigado. Galerinha, na aula passada nós estávamos discutindo o que mesmo? Dá uma olhadinha aí. Que matéria que nós discutimos na aula passada para a gente retomar? Eletroddinâmica? Associação de resistores, série em paralelo. Chegamos a falar de geradores elétricos e receptores elétricos. Então eu me atravessei um pouco no material para variar, né? Pelo que eu vi nas outras turmas lá, a associação de resistores só vem no volume 3, né? Certo? Mas geradores elétricos já tem nesse volume 2, né? Como eu já cheguei até aqui, eu vou fazer uma revisão rápida, até porque vai nos ajudar bastante, mas vou passar a estudar geradores elétricos e receptores elétricos. Se eu começar isso agora e terminar à tarde, eu estou muito feliz.